aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a linha iPhone 14. Pois é, a Apple finalmente lançou o iPhone 14 no seu evento especial e é justamente sobre isso que eu vim aqui falar com vocês. Por quê? Porque na verdade a gente não tem apenas um iPhone 14, a gente tem 4. A linha iPhone 14 é composta por 4 modelos diferentes. Então a gente tem o iPhone 14, o iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Ou seja, 4 modelos diferentes, cada um com as suas características, cada um com seu tamanho diferente, cada um com um preço diferente e, claro, cada um com funcionalidades diferentes também. E o objetivo desse vídeo é justamente deixar muito claro, explicar de forma muito clara, sem tantos detalhes técnicos, tá? O objetivo é dar uma visão geral mesmo, para que todo mundo possa entender a diferença entre os modelos da linha iPhone 14. E claro, no final eu ainda vou dar o meu veredito, eu vou te dizer se eu acho que vale a pena ou não fazer esse investimento, comprar o iPhone 14, dependendo do iPhone que você tem hoje, ou mesmo caso você nem tenha um iPhone ainda. Vou falar sobre isso no final do vídeo também, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, tá aparecendo o @ aqui, ó, nessa faixa azul, @DanielAboutTech. Galera, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, eu produzo conteúdo todos os dias, principalmente nos stories. Eu fiz a cobertura de todo o evento da Apple, do lançamento do iPhone 14 lá no Instagram, e eu também movimento muito o meu Insta, mostrando o meu dia a dia, mostrando a minha rotina, como é o dia a dia de um youtuber. Então, se você se interessa por qualquer um desses temas, vai lá, me segue no @DanielAboutTech e me dá essa moral, beleza? Bom, agora sim, vamos começar com o vídeo e vamos deixar logo no começo tudo bem claro e explicar exatamente para você quais são esses modelos, como é a linha iPhone 14. Bom, primeiro de tudo é importante que você entenda que são na verdade duas grandes categorias na linha iPhone 14. De um lado, a gente tem os iPhones de entrada, que são o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus. E do outro a gente tem os iPhones topo de linha, né? O máximo que a Apple pode te entregar, que é justamente os iPhones 14 Pro e o 14 Pro Max. Então é importante entender que há realmente essa divisão dos modelos. Então a gente tem a linha iPhone 14 de entrada e a linha iPhone 14 Pro, topo de linha, beleza? Bom, agora que isso está bem claro, vamos seguir adiante. Entre os iPhones 14 e 14 Plus, os dois modelos de entrada, só há basicamente duas diferenças, que é em relação ao tamanho dos aparelhos e em relação à bateria. Então, o iPhone 14, o normal, ele tem uma tela de 6,1 polegadas. Ou seja, ele é do mesmo tamanho que o iPhone 12, que é do mesmo tamanho que o iPhone 13. É exatamente o mesmo tamanho. Enquanto que o iPhone 14 Plus, a gente ainda está falando dos iPhones de entrada aqui, tá? Enquanto que o iPhone 14 Plus, ele tem uma tela de 6,7 polegadas. Ou seja, ele é grande. Ele é do tamanho do Pro Max. Ele é do maior tamanho que a Apple faz. Ou seja, a gente vai ter dois iPhones de entrada, um iPhone do tamanho normal que a Apple sempre fez, e um outro grande, grandão mesmo, do tamanho de um iPhone Pro Max, 6,7 polegadas, mais de entrada também, tá? Então a gente tá falando dos dois de entrada. E aí a diferença entre eles dois é literalmente isso, é o tamanho. Então o 14 e o 14 Plus são exatamente iguais, com a única diferença que o 14 Plus é maior do que o 14 normal, ele tem uma tela maior e consequentemente ele tem uma bateria maior também. Então ele vai ter mais autonomia de bateria, porque claro, um iPhone maior tem mais espaço, consegue colocar uma bateria maior dentro. Então essa é a diferença, beleza? E em relação à linha Pro, que a gente também tem dois modelos, o 14 Pro e o 14 Pro Max. Galera, a lógica é exatamente a mesma e os números são exatamente os mesmos. Ou seja, o iPhone 14 Pro, ele também tem 6,1 polegadas, a mesma coisa que o iPhone 14 normal e a mesma coisa que o iPhone 13 Pro tinha, que o iPhone 12 Pro tinha. Então é o mesmo tamanho, tá? E o iPhone 14 Pro Max, a mesma coisa. Ele vai ter 6,7 polegadas, que é exatamente o mesmo tamanho que o 13 Pro Max tinha e que o 12 Pro Max tinha. E que, por coincidência, pela primeira vez agora na Apple, é o mesmo tamanho também do iPhone 14 Plus. Ou seja, você conseguiu entender aqui a relação? São só dois tamanhos, galera. O iPhone 14 tem o mesmo tamanho do 14 Pro e o iPhone 14 Plus tem o mesmo tamanho do 14 Pro Max. Consequentemente,
dois tamanhos. 6,1 polegadas para os iPhones menores, 6,7 polegadas para os iPhones maiores. E aí a mesma lógica da bateria também acontece aqui na linha Pro, tá? Então o 14 Pro Max, além de ter uma tela maior, ele tem uma bateria maior também e uma autonomia de bateria maior. Agora vamos falar sobre preço, que é bem importante diferenciar logo preço também antes de a gente entrar nas funcionalidades. E o que é que acontece? Eu estou com uma colinha aqui olhando. A linha iPhone 14, ela chegou ao Brasil, assim como foi lançada lá nos Estados Unidos, com o mesmo preço da linha iPhone 13. Ou seja, não houve aumento de preço. É exatamente o mesmo preço de tabela que a Apple está oferecendo, tá? Então isso é excelente, porque mesmo com a alta da inflação que a gente teve e tudo mais, é o mesmo preço, tá? Então, excelente. E qual é esse preço? Bom, no caso do iPhone 14, que é o mais barato, né, o mais de entrada, R$ 7.599. No caso do iPhone 14 Plus, né, que é a versão maior dele, nós temos R$ 8.599, então R$ 1.000 mais caro. No 14 Pro, R$ 9.500 e no 14 Pro Max, R$ 10.500. Então, esses são os preços dos iPhones da linha 14, como eu falei, os mesmos preços praticados na linha iPhone 13. Bom, agora você já entendeu como é que funciona a linha 14, já entendeu os nomes, os tamanhos, os preços. Agora vamos falar sobre as funcionalidades. Vamos falar qual é a diferença na prática desses iPhones, do 14, do 14 Plus e do 14 Pro e do 14 Pro Max. Então, em relação à linha 14, né, dos dois iPhones de entrada, eles, galera, são muito parecidos com a linha iPhone 13. Realmente a Apple fez um trabalho aqui de evolução muito pequeno. A gente tem poucas diferenças do iPhone 14 para o iPhone 13. Em que sentido? A gente tem o mesmo design, então o design do iPhone 14 e do 13 é igual, você olhando você não percebe diferença, absolutamente nenhuma. Inclusive a gente tem a expectativa de que a capinha do iPhone 13 cabe no 12, que é igual mesmo, tá? Pode ter apenas uma diferença de espessura, isso aí a gente vai ver quando a gente tiver com os aparelhos na mão, tá? E outra coisa também é o processador, é o mesmo processador. Ou seja, o iPhone 14 que acabou de ser lançado tem o mesmo processador do iPhone 13 de um ano atrás. Então eles não fizeram um upgrade de processador, ou seja, ele vai ter o mesmo desempenho na prática de um iPhone 13, não vai ter basicamente nenhuma diferença em design e em desempenho. Mas claro que tem que haver alguma diferença, né? Não pode ser exatamente igual ao iPhone 13. E tem, são diferenças sutis, mas existem. Então, a tela do iPhone 14, dos dois modelos de entrada, elas têm um brilho máximo maior, então tem um pouco mais de brilho em situações de muita luz, sabe? Quando você está na rua, com muita luz, com aquele sol forte, bom, você vai conseguir enxergar um pouco melhor na linha iPhone 14 em relação a 13, e também as câmeras sofreram uma melhoria. Não foi uma grande melhoria, não é uma grande evolução, apenas uma pequena melhoria nos sensores um pouco mais sofisticados, com um pouco mais de abertura, mas, como eu falei, pequenas melhorias. Houve também uma mudança na parte de conectividade do iPhone 14, mas isso é só lá nos Estados Unidos. Muita gente não está falando isso, muita gente se confunde. Quais são essas diferenças? O iPhone 14, e isso vale para toda a linha iPhone 14, então para os 4 modelos, lá nos Estados Unidos não vai vir com a bandeja do chip, aquela bandeja que a gente empurra com aquele pinozinho para trocar o chip, não vai vir com aquela bandeja. Então o iPhone 14 lá nos Estados Unidos só vai ser utilizado com o eSIM, com o SIM digital, com o SIM virtual. Tá, mas isso lá nos Estados Unidos e também não tem problema, porque a gente já tem essa tecnologia no iPhone há muitos anos, eu uso o eSIM aqui no Brasil já há um bom tempo, então isso não é nenhum problema, mas deixando bem claro que é só lá nos Estados Unidos. E também o SOS via satélite, que é uma nova funcionalidade que a Apple lançou, que permite você fazer contato de emergência em regiões que não tem cobertura de sinal. E aí o iPhone vai funcionar como um telefone satélite mesmo, se comunicando com o satélite, uma tecnologia bem interessante também para emergências, mas que só funciona nos Estados Unidos e no Canadá. Não funciona aqui no Brasil e nem em nenhum outro lugar do mundo por enquanto, e acho difícil que chegue no Brasil, se chegar vai demorar muito. E claro, teve mudança de cores também. Na verdade, as cores se mantiveram basicamente as mesmas, só que o azul do iPhone 13 mudou um pouquinho no iPhone 14 e a Apple tirou o tom de verde e acrescentou um tom de roxo, seguindo, né, a cor do iPhone 14, que é o roxo. Mas é basicamente isso, pequenas mudanças em cores. Então, como você pode ver, iPhones muito parecidos, basicamente a mesma coisa da linha iPhone 13, e é basicamente isso. Agora vamos falar sobre a linha 14 Pro, ou seja, os irmãos
14 Pro e 14 Pro Max. E aí sim, claro, a Apple trouxe mais mudanças e inovações na linha 14 Pro. Então vamos falar sobre todas elas aqui, as principais. Primeiro, a Apple mudou o design da frente, ele tirou o famoso e que a galera não gosta muito, o Notch. A Apple modificou o Notch e agora, ao invés de ser toda aquela barra lá em cima, é só um formato de pílula, ficou bem menorzinho e ele ficou dinâmico também. Na verdade, agora o nome do Notch não é mais Notch, agora é Dynamic Island, que seria ilha dinâmica, algo desse tipo, tá? E o Notch novo, o Dynamic Island, ele é interativo, por isso que ele é dinâmico. Então ele se integra e ele interage com o sistema operacional, com o iOS, de forma que ele não é só mais uma barra preta no topo do display. O Dynamic Island é literalmente uma parte interativa e dinâmica do sistema operacional que vai complementar a experiência e a interface. Então, eu achei uma excelente mudança, finalmente tirou algo que incomodava e trouxe algo que acrescenta a experiência. Então, bem legal o Dynamic Island no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Então, a gente tem essa diferença de design já em relação à linha iPhone 13. No fundo, mesmo design, então não tem basicamente diferença visual, só as câmeras ficaram um pouco maiores, mas em relação a design é realmente a questão do Notch. Além disso, a gente tem um novo processador na linha iPhone 14 Pro. Então, os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max vão ter o chip, o processador A16 Bionic. Então, diferentemente do iPhone 14 e do 14 Plus, dos de entrada, a linha Pro não vai usar o chip do ano passado. Não vai usar o processador do iPhone 13. Vai usar o chip, o processador novo A16, que fica, como eu falei, restrito apenas à linha 14 Pro. Em relação às câmeras, a linha 14 Pro teve uma melhoria significativa, considerável, diferente do caso dos iPhones 14, como eu comentei, normais, que a diferença foi bem pequena. Na linha 14 Pro, a principal mudança é na câmera principal, que ela sai de 12 megapixels para 48 megapixels, com um novo sensor, novas lentes. É um sistema óptico totalmente diferente, que vai dar uma qualidade muito superior. A mesma coisa em relação à câmera ultra-wide, né, aquela super aberta, estilo GoPro, né, também tem grandes mudanças. Finalmente eles melhoraram bastante o sensor para ter uma melhoria na performance em ambientes com pouca luminosidade, que é o grande problema da câmera ultra-wide dos iPhones antigos, né, do 13, do 12, do 11, essa questão da performance em ambientes escuros. Então, houve uma diferença considerável no sistema óptico das câmeras, sem falar na parte de processamento também do novo chip, né? Então, assim, com certeza a gente vai ter câmeras muito superiores, fotos e vídeos muito superiores. A gente tem modos de estabilização no vídeo também, que vai fazer com que o vídeo fique super lisinho quando você filma, sabe? Sem balançar e tal, muito legal. A linha 14 Pro vai ter câmeras absurdas. Então, assim, é uma melhoria que a gente estava precisando para colocar o iPhone novamente no topo do jogo das câmeras dos smartphones. E ainda tem a questão da tela sempre ativa, que é outra funcionalidade completamente nova e que só está na linha iPhone 14 Pro. É essa tecnologia que a gente tem no Apple Watch, por exemplo, também, que a tela sempre fica acesa. Então você não precisa mais apagar a tela. Se você estiver usando o seu iPhone, você usa ele normal. Quando você apaga a tela do seu iPhone, ele não fica mais com a tela preta, ele vai ficar com a tela um pouco clarinha, mostrando algumas informações relevantes para você, notificações, horário e tudo mais. Então a tela sempre vai ficar ativa. E por causa da otimização dessa tecnologia, nem vai gastar mais bateria. É muito legal. E claro, a gente também tem novas cores, assim como na linha iPhone 14, a linha iPhone 14 Pro também trouxe o roxo como sua cor nova. Então sai o azul, sai o verde e entra o roxo. Então agora a gente vai ter as cores novas do iPhone 14 Pro tendo o roxo como a sua cor principal. E claro, aquelas questões da conectividade que eu comentei no iPhone 14 normal também entram aqui no 14 Pro, né? Então a questão de não vir mais o chip lá nos Estados Unidos, a questão do SOS de satélite, tudo que a gente tem no 14, tem no 14 Pro também. E claro, a linha 14 Pro tem várias outras funcionalidades que a linha 14 normal não tem. Pois bem, agora chegamos no fim do vídeo e uma das partes mais importantes, meu veredito. E aí? Será que vale a pena você gastar? Será que vale a pena você fazer o upgrade do seu iPhone? Ou caso você use Android, para o iPhone 14? E galera, claro que é uma decisão muito pessoal, tá? Mas eu vou dar a minha opinião aqui. Se você tem um iPhone 12 ou 13 e você está pensando em comprar o 14 normal, eu acho que não vale a pena. Você não vai perceber mudança basicamente nenhuma saindo do 12 ou 13 para comprar o 14 normal.
A linha 14 normal, ou seja, o 14 e o 14 Plus, só vale a pena para você que está vindo de um iPhone muito antigo. Então, por exemplo, do 11, do 10S, do 8, se você tem um iPhone bem mais antigo, aí o upgrade para o iPhone 14 faz sentido sim. E aí você vê se prefere o 14 ou o 14 Plus. Em relação ao 14 Pro e o Pro Max, aí a história já muda um pouco. Porque a gente está falando do topo de linha, do máximo que a Apple consegue te entregar. Então, se você é um entusiasta da Apple, assim como eu, você sempre vai querer ter o 14 Pro ou o 14 Pro Max. E você sempre vai querer usar as tecnologias novas, as funcionalidades novas, como o Dynamic Island, como a tela sempre ativa, como as câmeras. Então, assim, o 14 Pro e o Pro Max vai valer a pena para a pessoa que é mais entusiasta da Apple e quer ter o máximo que a Apple pode oferecer. E claro também, se você tem um iPhone mais antigo também, quer fazer um investimento para pegar o iPhone topo de linha. Então, a linha Pro, 14 Pro nesse caso específico, né, eu acho que vale a pena nessa situação. Para você que quer ter o máximo que a Apple pode te oferecer. Mesmo que você tenha um 13 Pro Max, que é um excelente aparelho, mas você pode querer ter o 14 Pro Max para ter tudo que a Apple tem de mais top. Beleza? É isso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir e eu vejo você em breve nesse, que é o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.